Senhor. 78 do Iná. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou amando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Glória a Deus. 135 do Iná. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Glória a Deus, agradecer mais com a oportunidade, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Francisco e a irmã Silene louvando ao Senhor. Glória a Deus. O casal está com a oportunidade de louvar o nome de Jesus. Primeiro, Deus, com a paz do Senhor, né? Amém, Jesus. Adorar a Deus, né, meu irmão? Que merece honra, glória e louvor. Barba Cristã, no 33. Estou um pouco fanhosa, mas que eu vou ocupar. 33.
com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz em mim que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre serei. Onde as ondas caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltar esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goste teu eterno amor. Aqui agradecer minha rica oportunidade. Glória a Jesus. Nesse momento, vamos continuar de louvor. As mulheres estão com oportunidade. Todas as mulheres com oportunidade de louvar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Todas as mulheres cumprimentam a amada igreja na paz do Senhor, amém? Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé em Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé em Abraão. Glória a Deus, agradecer uma rica oportunidade, amém?
Glória a Jesus. Vou chamar o irmão Laí, a irmã Isadora para louvar o Senhor. Vem, irmão Laí. Glória a Deus. Irmão Laí, a irmã Isadora, as crianças estão com oportunidade de louvar o nome de Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja, na paz do Senhor, amém. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Agradecemos a oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, agora vamos ouvir a voz da experiência. O freio, pelo freio da oportunidade, em nome de Jesus, ou de louvar, ou de orar, fazer aquilo que o Espírito Santo lhe considera esta noite. O presbítero Freire está com oportunidade. Amizade nossa. Glória a Jesus. Só da igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor com o 413. Glória a Deus. Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Com Jesus não tenho falta, junto a ele eu quero andar. Me conduz, não com descanso, para os campos verde flor.
refrigera-se minha alma, saciando-me de amor. Ele é meu companheiro, Jesus desejo amar, me dá vigor e força para que eu possa caminhar. Ele é quem dá coragem para nada eu temer, mesmo próximo a morte, sei que estou caminhando ao seu lado, não mais temerei o mal. Seu volante, seu cajado, não me proteção contra o mesmo, o Senhor sempre irá me preparar uma mesa e comigo deve estar. Onde a cabeça minha, com olho do seu amor, o meu gozo é transbordante, pois meu cálice tem doçor. Por sua misericórdia e por seu sublime bem, habitarei em sua casa eternamente. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Nem vamos agir essa oportunidade de trazer uma saudação, um louvor, aquele que o seu coração está inclinado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Saúde a nossa igreja na paz do Senhor, amém? Vamos para os Salmos 6. Eu quero ler só o Salmo 6 e o 2. Amém? Diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Então, irmãos, que nós venhamos pedir a misericórdia de Deus, porque somos tão falhos diante de Deus. Somos tão fracos diante de Deus. Mas a graça do Senhor, Ele tem sido sobre a nossa vida. Se nós estamos aqui hoje de pé, porque a graça do Senhor está conosco. Porque, irmão, nós somos tão falhos diante de Deus. Tão falhos. Muitas vezes nós dizemos: eu vou longe não, vou comer, eu vou falar aquilo que eu faço. Muitas vezes eu chego em casa, eu estou tão cansada, Senhor, que eu disse: eu não estou coragem para a igreja, não. Quer dizer que muitas das vezes nós colocamos o nosso trabalho em prioridade do Senhor, nada. E é uma falha. Imagina aí se Deus olhasse para nós como o ser humano vê, como o ser humano nos enxerga. Porque se você analisar o ser humano, ele só aponta, aponta, aponta. Ele nunca vai te chamar, são poucos
que vai te chamar para orar, para você se fortalecer a sua fé. São poucos os que vão na sua casa e perguntam o que você está passando, o que você está necessitando. São poucos. Então, irmãos, a graça e a misericórdia de Deus tem sido sobre a nossa vida dia após dia. E eu louvo a Deus porque Ele olha para nós diferente do ser humano. Então que nesta noite nós venhamos agradecer a Deus. Quero convidar a igreja a orar junto comigo nesta noite. Maravilhoso Deus, Pai que estás no céu. Nesta noite, Senhor, eu estou aqui diante de Ti, Pai, somente para Te agradecer, porque Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo pão. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde. Obrigado, Senhor, por nossa família estar de pé. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, tem sido sobre a nossa família, tem sido sobre o nosso lar, tem sido sobre o nosso trabalho, Senhor. Eu só quero Te agradecer, Pai, porque Tu ainda és fiel conosco, mesmo nós não merecendo, meu Senhor. Pai, nos perdoa. Senhor, faz de nós um adorador verdadeiro. Nos faz pessoas com compromisso contigo, Deus. Senhor, tira de nós aquilo que não Te agrada, meu Pai. Senhor, se for preciso, Senhor, nos quebra e nos faz um vaso novo. Nos faz um vaso restaurado, meu Senhor da glória. E que nós venhamos, meu Senhor, estar sempre no primeiro amor, meu Pai. Que nós venhamos ser temente a Ti, meu Senhor. Que nós venhamos Te colocar como prioridade da nossa vida, meu Pai. Pai, que Tu venha ser o centro da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso lar, meu Senhor. Que Tu venha estar presente, meu Senhor, a cada dia na nossa vida, Pai. Nesta noite, Pai, eu Te peço perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas, meu Pai, porque são inúmeras diante de Ti, Pai. Mas que nesta noite Tu venha olhar para cada um de nós com Teu olhar de misericórdia. Oh, Senhor, nesta noite, Pai, vem, meu Senhor, fazer uma aliança conosco, que nós venhamos querer uma aliança contigo, meu Senhor, a cada dia. Que nós venhamos querer ter compromisso dia após dia diante de Ti, meu Pai. Senhor, nos dá um coração aquebrantado, um coração deleitado na Tua presença, Pai. Oh, Senhor, só tenho a Te agradecer, Senhor, porque em meio a tantos vendavais nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, Senhor, Tu estás presente. Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco na peleja. Sabemos que a carne é fraca, mas nós sabemos, Pai, que nós servimos um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus, Pai amado, que muda o quadro, um Deus que transforma. E assim, meu Senhor, eu Te apresento a nossa vida, Pai, diante de Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E gratidão, Senhor. Glória a Deus. Vou convidar aqui o diácono para louvar o nome do Senhor. Enquanto isso, a irmã Diana recolhe as contribuições que trouxemos para a casa de Deus. Sem demora, nós vamos passando rápido. 141 da harpa cristã. Somos todos louvados a Deus. Harpa cristã, 141. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Harpa cristã 141. Vamos continuar juntos. Que diz o seguinte: aonde guiai-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor. Perdão. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer. Gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, Meu Jesus, para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, meu irmão, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 26. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 26, para a glória de Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Para a glória do Senhor. Capítulo 26. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 26. Para a glória e nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo 1 em diante. Amém? Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: todo o povo de Judá
tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate, restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos sobre Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante ao Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra filisteus, quebrou o muro de Gate, derribou o de Jabiné e também de Asdod. Edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e também contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque ele se tornou extremamente forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, porta da esquina, porta do vale, porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros nos montes, e nos campos férteis porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo um rol feito pelo escrivão Jeiel e Maaseias, oficial, sobre a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Preferência com a Bíblia aberta, para que a gente possa acompanhar o texto sagrado. Glória a Deus. Todo o povo aclamou e escolheu Uzias para substituir Amazias, seu pai. É interessante, meus irmãos, que sempre que o povo escolhe, na grande maioria das vezes, o povo escolhe errado. Quando escolheram Saul, escolheram pela característica de beleza, característica de capacidade guerreira, escolheram por conta daquilo que era externo e não daquilo que era interno. Mas no caso de Uzias, diz a palavra que ele fez o que era reto perante ao Senhor. Uzias foi criado por sua mãe Jecolias, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher piedosa que tinha testemunho de obedecer e servir a Deus. Por isso, meus irmãos, a palavra é tão importante. Por isso a palavra, ela é aquilo que vai fazer a diferença nas famílias. Ora, quando a gente escuta da palavra que a gente deve ensinar o filho com o caminho que se deve andar, para que quando o velho não se desvie. Quando a gente ouve a palavra do Senhor, quando ela mostra, que nós devemos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. Quando a gente observa que honrar pai e mãe acrescenta os dias sobre a terra, a gente começa a perceber aqui que havia na casa de Uzias um hábito de se debruçar na palavra de Deus, um hábito de crescer em conformidade e em vontade daquilo que Deus ordenara na sua palavra. Por isso é importante trazermos a palavra de Deus para dentro da nossa casa. O que nós temos trazido, irmão, é contenda? Temos trazido o mundo para dentro da nossa casa? Temos trazido o nosso trabalho? Temos trazido o que para dentro da nossa casa? É importante trazer Deus para dentro do nosso lar. Quando Jecolias traz Deus para dentro do lar dela, ensinando Uzias como se portar, você deve estar se perguntando, mas isso não era hábito deles não, irmãos? Eles viviam na época em que Oséias era o profeta regente. Zacarias, sabe em visões, instruiu, mas quem estava no ministério profético era Oséias. Vocês lembram do que Oséias dizia? Este povo perece porque lhe falta conhecimento. Ele fala como oráculo de Deus, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Uzias começou a reinar num tempo de depravação espiritual e moral. Mas Uzias se levanta aqui como um diferencial, como um divisor de águas, para que o povo de Israel pudesse aprender, temer e obedecer ao Senhor. Uzias é exemplo para nós, irmãos,
de que idade também não importa, pois aos 16 anos ele era o cabeça da sua casa. A responsabilidade que Deus nos confiou, devemos agarrá-la sem ter medo, sem se preocupar com o que vão dizer, simplesmente só pensando em fazer aquilo que agrada a Deus. Uzias agradou ao Senhor. Uzias, enquanto perseverou, enquanto obedeceu, Deus o honrou. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que este Uzias, aleluia, ele foi crescendo e ganhou renome. Próximo a terminar a mensagem, nós vamos tocar neste ponto. Lembre-se disso. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se que quem te colocou lá foi Deus. Não esqueça de que tudo o que acontece na tua vida, ou Deus faz ou Deus permite. E Uzias também nos traz um exemplo maravilhoso de que devemos aprender a ter sucesso na presença de Deus. Devemos aprender a ser próspero na presença de Deus. Porque se Deus nos faz prosperar, é para abençoar outras vidas. Se Deus nos faz prosperar, é para nos tornar mais humildes. Quanto mais crescia João Batista, mais ele dizia: convém que Jesus cresça e eu diminua. Lá vem aquele que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Lá vem aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou eu, João Batista, é ele, Jesus o Nazareno. Então, meus irmãos, quanto mais Deus faz com que a gente cresça, com que a gente prospere, mais eu me esvazio do meu ego, mais eu me esvazio do meu ser e deixo Deus em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Uzias significa, meus irmãos, aquele que é forte no Senhor, aquele que se fortalece em Deus. Aleluia. Agora eu vou lá para Joel capítulo 2, verso 10, onde o Senhor, falando ao profeta Joel, ele manda a nação de Israel dizer: diga ao fraco, eu sou forte. Diga, aquele que está fraco, o teu Deus é forte. Diga, aquele que está abatido, preocupado, enfermo, ansioso, que o teu Deus é forte para te curar, que o teu Deus é forte para te ajudar, que o teu Deus é forte para agir em favor da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Era o nome da mãe de Uzias, Jecolias, temente piedosa, e trouxe aquele menino, aleluia, aos pés do Senhor, e ali ele cresceu, e tudo que ele fazia, ele prosperava. Por que, meus irmãos? Porque vivia buscando ao Senhor. Quando eu busco a Deus, quando você busca o Senhor, você prospera, você cresce, aleluia, você consegue sucesso naquilo que se propõe a fazer. Ele sai e guerreia contra os filisteus, um povo que atormentava, que perseguia o povo de Deus, e consegue triunfar. Mas o texto sagrado diz: Deus o ajudou. Não esqueça, aleluia, não é o seu braço forte, não é a sua influência, não é o seu sobrenome poderoso, não é o seu rosto bonito, não é a sua estrutura corporal resistente, não. É Deus que nos ajuda, é Deus que nos ajuda a fazer a diferença na vida de alguém, a sermos diferentes, a conseguir impactar o mundo, ou até mesmo a nossa ruazinha, com o testemunho de homem e de mulher de Deus. É Ele que nos ajuda, irmãos. Não é a nossa própria vontade. Pastor Paul Walsh, ele tem costume de dizer que por nós mesmos, nós já estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Abraçaríamos o pecado e morreríamos lá com o pecado. Mas graças a Deus que a misericórdia do Senhor implantou dentro do coração daquele que busca o Senhor a sabedoria necessária para dizer não ao inferno e os seus pratos e os seus lanches oferecidos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus nos ajuda. Deus está conosco. Dizia Isaías que nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem tampouco se percebeu, um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Deus trabalha em favor daquele que nele espera. E se você está esperando no Senhor, Ele vai te ajudar. Ele ajudou Uzias, porque Uzias buscava o Senhor. Diz a palavra, propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões do Senhor. Nos dias em que buscou, o Senhor Deus o fez prosperar.
Todos os dias em que eu busco, eu prospero de alguma forma. Todos os dias em que eu busco a presença de Deus, eu também consigo prosperar. Como assim? Eu me torno melhor, eu deixo de estar pensando no mal, eu deixo de estar praticando mal, pois estou buscando ao Senhor e a palavra está me corrigindo, e a palavra está me ensinando, e o louvor está moldando os meus lábios, e a palavra molda o meu coração, e a oração me interliga com Deus. Por isso, enquanto eu busco, enquanto você busca, você prospera. Às vezes a gente tem um ledo canho de achar que prosperar é crescer materialmente, prosperar é crescer de maneira influente. Não. O prosperar de Deus, irmãos, é ser reconhecido no céu, é ser temido pelo inimigo das nossas almas, é ter reputação, aleluia, como tinha Jó, reto, temente, justo e se desvia do mal. Isto é prosperar diante de Deus. Prosperar, irmão, não é comprar um carro novo, uma casa nova. Prosperar não é ter uma conta bancária gorda. Prosperar, aleluia, é ser cheio da presença do Espírito Santo, é ser cheio de Deus. Está enfermo, toma, Jesus vai me curar, eu creio. Está preocupado, toma, Jesus diz que eu lance sobre ele toda a minha ansiedade e preocupação, porque ele tem cuidado de mim, então estou tranquilo. Está sofrendo? Não. O sofrimento pode até tentar me incomodar, mas como o apóstolo Paulo, eu digo que nós temos um Deus acima de toda e qualquer comparação, e toda a aflição que a gente passa é momentânea, e isso produz para nós um peso de glória, pois a gente não olha para aquilo que vê, pois aquilo que se vê perece. Nós olhamos para aquilo que não pode ser visto, pois isto, aleluia, dura para sempre. Está lá, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 em diante. Então, meus irmãos, precisamos ter esta confiança que tinha esse homem de Deus. Ele buscou e prosperou. Prosperou espiritualmente. Lembra do texto, irmãos, que é lindo dizer para nós que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas? Uzias experimenta isso. Ele busca o Senhor e Deus coloca ele no trono. Ele continua buscando e Deus dá livramento contra os seus inimigos. Ele continua buscando e Deus o faz ser um homem de renome. Olha o que o texto diz. Ele vai diante da entrada do Egito e alarga a tenda, aleluia. Deus alarga a tenda para ele. E esse homem chamado Uzias começa a edificar torres no deserto. Isto tem um significado espiritual, meus irmãos. Edificar torres no deserto não é para qualquer um. Edificar torres no deserto em Madiano é você colocar uma edificação, uma construção num lugar árido, num lugar de dificuldade, num lugar onde você vai ter que sofrer para juntar água para fazer a edificação, num lugar onde você vai ter que reunir pessoas para te ajudar, porque sozinho não vai ser possível. E ele edificou torres no deserto, ele edificou cisternas no lugar deserto. Deus fez um milagre para que o oásis aparecesse para ele e ele tivesse condição de edificar no deserto. Eu começo a entender aqui, irmão. Torre significa o quê? Resistência. Torre é proteção. Torre é coluna. E Deus está dizendo para mim e para você, no deserto da tua vida, no deserto da tua dificuldade, seja coluna. Seja coluna. Às vezes a gente quer derreter o nosso coração no primeiro levante, na primeira dificuldade, a gente já fica querendo murmurar. No primeiro problema, na primeira enfermidade, na primeira situação difícil, queremos correr. Cadê Deus? Onde está o Senhor? Cadê o Senhor que não me ajuda? Lembre-se, deserto também é lugar de edificar. Deserto também é lugar de crescimento. Deserto também é lugar de fortalecimento na presença de Deus. Por que a gente cresce no deserto, irmão? Porque na escola da dor a gente aprende a ter resistência. No deserto o calor é escaldante, e quem passa pelo deserto e sobrevive, resiste às dificuldades, às intempéries do ambiente. Deus está nos colocando no deserto muitas e muitas vezes, para que a gente possa resistir, pois é obrigação, é dever do crente perseverar até o final da vida, e por fim, confessando o nome do
Senhor, herdar a coroa de salvação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Resista ao deserto que você está passando. Desistir não é solução. Abandonar o barco não é para nós. Nós somos daqueles que guardam a confissão para a conservação de suas almas. Nós somos daquele que lançou a mão do arado e já não olha mais para trás. Agora nós prosperamos porque estamos com Deus. E qual é a nossa prosperidade? Resistência espiritual. Eles edificam uma torre no deserto. As torres serviam de proteção. Às vezes Deus permite o deserto, permite a dificuldade para te proteger. Como assim, irmão? Como Deus vai me proteger na dificuldade? Você já viu alguém buscar? Você já viu alguém querer de Deus mais do que na luta? Sempre que tem luta, o pé está buscando. Sempre que tem dificuldade, Deus está ali dizendo: olha, busca, ora, se fortalece, vem comigo, clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. O deserto, irmão, é o lugar onde Deus pode operar um milagre. Você lembra que o povo dele estava 40 anos circulando um trajeto que poderia ser de 6 meses, mas enfim, eles estavam aprendendo. O deserto é a escola de Deus para a nossa vida. O deserto, a dificuldade, a situação incômoda é para nós ensinamento. Quando está difícil, a gente corre para os pés do papai e busca. Quando está complicado, a gente vai buscar dele, pois nele nós confiamos, nele nós entregamos a nossa esperança de um dia sermos salvos de tudo que se levanta contra nós. E agora, meus irmãos, este Uzias, ele edifica no deserto. Ele mostra que é possível vencer o deserto. Ele mostra que é possível crescer no deserto. Ele mostra que o deserto não é o lugar onde Deus te colocou para te matar, mas para te treinar. Você lembra de Josué e Caleb? Os dois da antiga geração, os únicos que entraram na terra prometida, foram treinados, foram ensinados por Arão e Moisés. Josué e Caleb, homens destemidos. Caleb é o primeiro a ser testado. Recebe Hebron por herança, passam-se 45 anos para ele receber a sua promessa. Mas ele faz questão de dizer: olha, eu tenho a mesma força para guerrear de quando Deus me prometeu. Passado todo esse tempo, eu ainda tenho força, tanto para entrar na guerra como para sair dela. Ou seja, Caleb está dizendo: eu aprendi com Deus no deserto, tenho perseverança e força de que Deus vai me ajudar a entrar nesta batalha e a sair vitorioso dela. Josué, ele recebe a instrução de Deus de que deveria seguir o que Moisés estava fazendo e agora dá continuidade ao trabalho de Moisés, a ponto de que ele olha para o povo que estava querendo se corromper e faz uma revolução religiosa. Convoca todo o povo que estava ali, a liderança, e diz: olha, a casa de Josué, não sei você não, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós tomamos uma posição aqui. Foi tomada uma posição. Nós serviremos ao Senhor. Aí eu volto para você, irmão. Tomar uma decisão dessa não é para quem tem a palavra guardada no seu coração, não. Não é para quem tem a palavra de Deus como guia, manual de regra de fé e conduta na sua vida, não. Só alguém que medita, que busca, que se debruça na palavra de Deus é que guarda esta integridade, irmão. Glória a Deus. Não nos deixemos enganar. Quantos pula aqui, rodopia amanhã e faz isso e faz aquilo e dança? Amanhã ele está morrendo. Está morrendo no deserto. Ou é picado pela serpente, ou é engolido pela terra, ou volta atrás para ver se consegue o perdão de Faraó. Mas quem persevera na palavra passa pé enxuto. Quem persevera na palavra encontra a terra prometida. Os movimentos, eles passam, o avivamento, ele permanece. E a palavra do Senhor me ensina que só existe um tipo de avivamento, é pela palavra. Você fala para Abacuque, irmão. O que Abacuque diz? Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no decurso dos anos, torna-a conhecida na ira.
Lembra-te da misericórdia. Abacuque faz uma declaração: só existe avivamento pela palavra. Você pode inventar qualquer coisa, parede preta, jogo de luz. Nesse período do carnaval tinha igreja até com quase escola de samba dentro das igrejas. Vergonha para nós. Tentar trazer o mundo para dentro da igreja para ver se o povo fica na igreja. A palavra que edifica, a palavra que fortalece. Às vezes dói um pouquinho, né, irmãos? Mas é ela que nos corrige e nos põe de pé. Uzias foi ensinado na palavra. E ele prosperou. E Deus o fez crescer. E ele, aleluia, crescia em graça, se fortificou. E Deus lhe deu autoridade. Olha como Deus afia na vida de Uzias. Ele enfrenta o primeiro povo filisteu, o povo de Gate. O povo de Gate, meus irmãos, era conhecido por dominar a região de Gate, próximo a Shelom, uma cidade cheia de gigantes. Olha a pergunta da cidade do meu irmão. Lá estava cheio de gigantes. Assim como na nossa vida, temos muitos gigantes. Às vezes temos o gigante do comodismo, que não queremos nos indispor, não queremos sair da nossa zona de conforto. Às vezes nós temos o gigante da preguiça. Às vezes temos um gigante que se apresenta como idolatria, como todo tipo de mazela que se transforma em gigante na nossa vida. Mas quem busca o Senhor prospera e vence o gigante, pois diz a palavra que ele entra em Gate, domina e Deus lhe dá autoridade para possuir a terra. Meus irmãos, Deus te dará autoridade para vencer o gigante. Não sei qual é o gigante que te atormenta. Não sei qual é o gigante que te incomoda. Mas o que eu sei é que o Deus a qual nós servimos, Ele é fiel para te autorizar hoje a derrubar os gigantes da sua vida. Gigante da idolatria, gigante dos vícios, gigante, aleluia, que muitas vezes está na tua mente, te dizendo que tu não é capaz, te dizendo que tu não vai ser feliz, te dizendo que tu não vai vencer e prosperar, que tu não vai herdar o reino do céu. Esse gigante mesmo, que atormenta a tua mente, o Senhor te dá autoridade para vencê-lo hoje. O Senhor te dá autoridade. Busque e prospere no Senhor. Busque e seja próspero da espiritualidade de Deus na sua vida. Deus o ajudou contra o povo de Asdod. Asdod, meus irmãos, era uma cidade muito conhecida por sua feitiçaria, por sua magia, por sua idolatria. Irmão, você diz assim, mas o que é isso? Tem a ver com a vida de crente? Crente não é nem feiticeiro. Tem uns aí, viu, que são supersticiosos. Tem uns por aí, aleluia, misericórdia, que se não tiver cuidado, ele usa o nome de Jesus como amuleto. Se não tiver cuidado, misericórdia, ele inventa ritos e situações para poder professar sua fé. Olhemos para a palavra. Deus nos dá autoridade para vencer toda obra contrária feita contra o seu povo. Não há palavra de maldição que resista, aleluia, à palavra de Deus. Não há obra contrária, terreiro, reunião de ocultismo, feiticeiro, bruxo, mago, seja o que for, não existe poder contra um homem cheio de Deus, contra uma mulher cheia de Deus, contra alguém que busca o Senhor. Aquele que busca o Senhor prospera. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o por quanto está perto. Isaías 55:6 nos diz desta forma: haverá momentos em que os homens buscarão e não o encontrarão. Haverá momentos em que o Senhor não estará mais acessível, pois a porta da graça terá se fechado. É por isso que a palavra vai dizer que quem está limpo continue purificado, e quem está sujo se surge mais ainda, porque a porta estará fechada. Então, meus irmãos, enquanto a porta da graça está aberta, venhamos buscar o Senhor, enquanto Ele se revela, enquanto se pode achar. Este homem chamado Uzias, além de vencer Gate, além de vencer Asdod, ele edifica torres lá em Jabiné, derruba o muro de Jabiné e edifica a cidade.
agora para o povo de Deus. Jabiné, meus irmãos, tem um significado interessante. Jabiné era uma cidade muito fortificada que tinha uma muralha bem conhecida por proteger a cidade. Muralha, obstáculo, impedimento. É uma analogia que nós podemos trazer agora para este momento de reflexão. Quais são as muralhas da tua vida? Quais são os impedimentos? Quais são os bloqueios? Irmãos, o povo de Deus enfrentou tantos inimigos e tem uma coisa que me chama a atenção. Ele enfrentou heveus, heteus, girgazeus, jebuseus, amorreus, arameus. E no final das contas, o maior inimigo do povo de Deus é o eu, né? É o ego, é a arrogância, é a muralha que a gente põe diante de Deus, é um muro de separação. Quando nós pecamos, colocamos um muro lá de novo. Quando nós fraquejamos, nos afastamos da comunhão, deixamos de buscar, colocamos um muro diante de nós e Deus. Mas eu louvo ao nome do Senhor Jesus, pois Ele é mediador de uma nova aliança. Eu louvo ao nome do Senhor Jesus, pois o pão da vida descido do céu é acessível aos homens. Ele está aqui nesta noite para ser repartido com você. Cristo Jesus, aquele que derruba as muralhas. Irmão, no passado, Deus deu autoridade para que o povo do Senhor sitiasse a cidade de Jericó. E no braço de Deus as muralhas caíram. Não sei quais as muralhas da tua vida, mas eu creio que assim como Josué buscava, eu creio que você também busca. Talvez não na mesma intensidade, talvez não na mesma intimidade, mas você também busca o Senhor. E se você crer e continuar buscando, o brado de Deus e as muralhas caírem na tua presença, pode ser dado hoje, através de uma oração em particular que você está fazendo aí, através de um ato de fé e de confissão diante do Senhor. Senhor, eu creio, Senhor, eu confio, Senhor, eu espero e acredito que hoje as muralhas da minha vida, tudo o que me impede, cai por terra. Tudo que me atrapalha, cai por terra. Tudo que impede o teu casamento de florescer, cai por terra. Tudo que impede os teus filhos de prosperarem, de vencer, cai por terra. Tudo que impede a nossa comunhão, cai por terra em nome de Jesus, pois o brado é de Deus e as muralhas caem por terra no nome do Senhor. Uzias, meus irmãos, prosperou. E como eu falei para vocês, há um segredo. Quando se prospera, humildade sempre. Quando se prospera, seja humilde. Você lembra quando Jesus tinha vitórias? Jesus não chamava os discípulos e dizia: ei Judas, vê alguma coisa aí na bolsa e vamos ali comer na churrascaria? Não. Quando Jesus tinha grandes vitórias, onde o povo era alimentado, onde muitos eram curados, demônios eram repreendidos, Jesus se retirava para orar e agradecer ao seu pai, pois pelo seu pai aquilo aconteceu. Eis a falha de Uzias. Uzias, irmãos, se envaideceu. Uzias foi tão abençoado, foi tão próspero, que chegou uma fase da sua vida que ele pensou: rapaz, eu sou rei, sou próspero, guerreiro, agricultor, eu entendo de tudo. Vou entrar aqui no templo e vou queimar incenso. Vou eu mesmo, não preciso de sacerdote não. Irmãos, havia um protocolo. Era a casa de Arão que queima os incensos. Você pode olhar no texto aí, a partir do versículo 16, você vai ver o erro de Uzias. Uzias envaideceu o seu coração quando Deus o fez prosperar e foi fazer algo que não era da sua alçada, não era da sua responsabilidade. Deus nos faz prosperar, irmão, mas não adianta nós querermos ser alguém que Deus não escolheu para a gente ser. Seja o que Deus escolheu para você ser. Não seja alguém, aleluia,
que não é aquilo que a vontade de Deus determina. Uzias não foi chamado para ser sacerdote, mas ele queria ser o sacerdote. E nesta condição, Deus o repreendeu. Primeiro, os sacerdotes. Chegaram 80 sacerdotes e repreenderam o rei. O rei se envaideceu. Não, peraí, não é assim não. Seu coração ficou tão altivo, irmãos, que ele quis discutir com os sacerdotes. Mas os sacerdotes foram firmes. Você pode até ser rei, mas você está errado. Aqui é só a casa de Arão, é só da linhagem sacerdotal. O Senhor errou. E logo que eles repreendem Uzias, a lepra aparece na testa, como um sinal de que Uzias foi reprovado pelo Senhor. Meus amados irmãos, nós não podemos nos enganar. Nós não podemos nos deixar confundir. Deus, Ele dá sinais quando aquilo que estamos fazendo, Ele não aceita. Ele reprova. Deus não deixa seus escolhidos serem enganados. Ele revela aos nossos corações que aquilo que estamos fazendo é aprovado ou reprovado por Ele. Uzias se envaideceu e errou no fim de sua vida. Porém, meus irmãos, tudo que ele fez não pode ser apagado. Tudo que ele conquistou não pode ser apagado. Porque enquanto ele buscou o Senhor, obrigado, Aurélio aí, enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus o fez crescer. Deus o fez, aleluia, expandir a nação de Israel, o povo de Jerusalém, como um povo abençoado por Deus. Mas, meus irmãos, fica a dica. Deus te fez para ser próspero? Fez. Mas não se envaideça. Você diminui e ele cresce. Essa é a máxima nossa. Que os outros vejam Deus em nós. Que os outros vejam a pessoa de Jesus na nossa vida. Pois é o que nós podemos fazer de melhor. Convém que ele cresça e a gente diminua. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Deus é fiel. Deus, Ele é poderoso para te fazer prosperar. Se assim você buscar o Senhor. Vou convidar o diácono para fazer essa oração. Glória a Deus. E em seguida estarei dando as bênçãos em nome de Jesus. Glória a Deus. E você aí, meu irmão, no seu lugar, você vai orar, glória a Deus, entregar sua vida nas mãos do Senhor, sabendo que a prosperidade de Deus na tua vida é a tua espiritualidade com Ele, é o teu crescimento na fé, é a tua perseverança em seguir ao Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus, a Ti, Senhor, levo minha voz mais uma vez esta noite, Senhor. Senhor, que o Senhor venha escutar, Senhor, as minhas petições, as petições da igreja que está aqui e da igreja que nos acompanha. Santíssimo Deus, olha para nós como Tu olhaste para o nosso querido que foi falado hoje, o rei Uzias. Senhor, nos faz próspero. E sim, próspero financeiro mesmo, Senhor. Mas que essa prosperidade, Senhor, seja revestida em glória para Ti. Que os homens, Senhor, que estejam lá fora, vejam o Teu agir através da nossa vida financeira. Pai Santo, mas que se nós formos abençoados, Senhor, com as Tuas bênçãos financeiras, que nós não se tornemos mesquinhos, avarentos, amantes do dinheiro, mas que nós se utilizemos, Senhor, desse dinheiro para o nosso bem, para o nosso sustento, para o nosso vestir, mas que também seja usado, Senhor, para nós aplicar na Tua obra, no Teu reino, ajudar os necessitados de fora da nossa casa e da igreja do povo de Deus. Senhor. Mas outra coisa, Senhor, te peço que é da mais importante. Senhor, que nós não devemos envadecer como fez Uzias. Aquele homem, Senhor, ficou conhecido por largo espaço. O seu reino se esticou, prosperou financeiramente, grandemente,
mas isso fez seu coração envanecer. Senhor, se for para nos envanecer, então nos deixa pobre financeiramente. Porque é melhor, Senhor, estarmos pobres na tua presença, na vida eterna, do que estarmos ricos com os pés no inferno. Senhor, nos dá um coração humilde, aquebrantado na tua presença. Que dinheiro nenhum, que bênção nenhum, Senhor, venha fazer nós ficarmos soberbos, mas que nós faça mais humilde e temos a certeza que é tu, Senhor, que faz as coisas na nossa vida. Santo, Santo Deus, eu te peço, Senhor, a bênção sobre esta igreja. Nos abençoa, Senhor, também. Faz nós prosperar, Senhor, com almas para o Senhor. Que essa igreja, Senhor, seja um ponto de encontro de muitas e muitas mais pessoas. Que muitas e muitas pessoas, Senhor, venham se alimentar da sua palavra dia a dia. Senhor, quem sabe, Senhor, nós possamos fazer mais de um culto por domingo. Senhor Deus, abençoa a tua igreja. Abre as portas, Senhor. Alarga as portas, Senhor, deste lugar. Santo, santo é teu nome. Senhor, tu é poderoso para tudo isso. Eu te peço, Senhor, não é porque simplesmente eu desejo isso, mas é porque, além de desejar, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. E tu podes, Senhor. E isso glorifica o teu nome, exalta o nome do teu Filho que morreu na cruz para salvar nós pecadores. Santíssimo Deus. Eu te peço a tua bênção sobre os crentes desta cidade. Abençoa eles também, Senhor. Não abençoa somente a teu povo que está aqui. Tu tem outros povos em outros arraiais espalhados, Senhor, por toda esta cidade de Barreira. E que o Senhor largue as portas também deles. Senhor, que essas igrejas também, esses crentes sejam abençoados também de forma financeira, mas que também sejam abençoados com almas para o teu reino. Abençoa os pastores, Senhor, que tu levantaste nesta cidade. Abençoa os obreiros. Abençoa, Senhor, aqueles que labutam pela tua obra. Aquele que se esforça. Santo Deus. Eu quero fazer uma oração especial, Senhor, pelos aqueles que moram aqui, a nossa vizinhança. Senhor Deus, que tu abras a mente e o coração para eles virem ouvir a tua palavra. Aleluia. Senhor, que eles se derretam na tua presença. Senhor, lembra que eles não podem, Senhor, com seus olhos e com suas mentes carnais, se voltar para ti, Senhor, de modo algum. Mas se tu, Senhor, os tocar no seu coração e na sua mente, eles se voltarão para ti. Então, Senhor, faz assim, Senhor. Faz assim. Glória a Deus. Tem misericórdia deles. Tem misericórdia de nós, Senhor. Glória a Jesus. Que a tua palavra, Senhor, seja esparramada por esta cidade. Senhor, que esta cidade venha ser conhecida, Senhor, como a cidade do Deus vivo. Uma cidade, Senhor, que se volta para Jesus. Uma cidade que está, Senhor, prostrada diante de ti, Senhor. Faz o teu reino se alargar nesta cidade. Assim como tu fez os territórios de Uzias se alargar, Senhor. Faz os teus territórios se alargar por toda esta cidade, Senhor. Aleluia. Santíssimo Deus, tu tem muitos obreiros nesta cidade. E homens santos, sim, Senhor. Que tu levantaste, sim, Senhor. Então, usa e os honra, Senhor, fazendo render fruto do seu trabalho. Glória a Deus. Senhor, não esquece de nós. Não esquece de nós. Que nós também, Senhor, possamos desfrutar, Senhor. E temos a honra de servir-te a ti e servir ao povo que tu enviaste para aqui. Santíssimo Deus. E mais uma vez, se tu nos abençoar, Senhor, nós aqui com muitas almas, que nós não devemos se sobreviver, nem o Florencio, nem a mim, nem os demais que aqui estão auxiliando.
Mas antes, Senhor, nós fiquemos prostrados diante de Ti, glorificando o Teu nome, porque tudo acontece, Senhor, por causa de Ti, para a glória de Cristo, para a exaltação do nosso Rei, do nosso Salvador, que morreu numa cruz, para salvar nós, tão pecadores. Mas que agora, Senhor, Tu fizeste-nos filho. No nome santo do Senhor Jesus, é que eu te oro. Amém. Glória a Deus. Bom dia, seja bem. Glória a Deus. Dê suas mãos assim. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e as consolações do Espírito Santo de Deus, reine e repouso sobre o povo do Senhor. E quem tem fé diz amém. E a paz do seu Senhor, em nome de Jesus, fala com ele.